Estamos hoje diante do primeiro livro de Samuel e nós vamos fazer o vídeo hoje fazendo a introdução também do segundo livro de Samuel. Samuel talvez seja o profeta mais importante na história de Israel. Ainda que não seja tão famoso como os profetas messiânicos ou os profetas maiores que vêm dentro desse movimento que nós conhecemos no universo teológico de profetismo de Israel, nós dizemos que talvez ele seja o mais importante porque ele é talvez o último juiz, para você que fez a leitura do livro de Juízes, e talvez é o primeiro dos profetas dentro da história de profetas. Claro que Moisés foi considerado profeta também, mas dentro dessa escola de profetas que vai surgir dentro da nação de Israel, dentro do povo de Deus. E Samuel, ele também é muito importante porque ele vai ser aquele que, representando Deus na terra, como profeta, como juiz, vai auxiliar a nação em um processo de transição governamental. O povo, no livro de Juízes, no livro de Ruth, como nós trabalhamos, vivia uma teocracia. Essa teocracia falhou por causa dos pecados da infidelidade do povo para com o pacto e aliança que eles tinham com o nosso Deus. E agora, nós chegamos aqui no livro de Samuel e esse povo está dizendo para Samuel: nós não queremos mais viver essa teocracia, nós queremos uma monarquia. Todos os povos da terra têm reis e nós queremos um rei sobre nós. Samuel fica muito amargurado e angustiado porque ele sente que está sendo rejeitado e Deus fala com ele: olha, na verdade eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a minha liderança e o meu governo direto. Eu vou dar para esse povo aquilo que eles querem. Samuel, ele surge de uma forma muito especial, é relatado para nós o seu nascimento, a sua mãe tem uma experiência muito forte com Deus e Samuel, ele era um dos grandes homens de Deus que na história, não muitos, fizeram voto de nazireu. Então, o seu cabelo, desde o ventre de sua mãe, que tinha feito esse pacto, esse nazireado para com Deus, então desde que ele nasce, ele não corta o cabelo, ele não toca em mortos, ele não toma bebida forte, dando exemplo assim de uma vida consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. Deus fala com ele quando ele ainda era uma criança. É uma história muito bonita. Os 3 primeiros capítulos falam sobretudo sobre o surgimento de Samuel, justamente mostrando a importância desse profeta ao longo da história. E quando, já na fase adulta, o povo pede um rei e eles não querem mais o governo de Deus e de um juiz como Samuel, Deus então atende o desejo do povo, dando a eles um rei segundo aquilo que eles queriam, segundo os padrões do povo. Então Saul, que é o primeiro rei da história de Israel, inaugurando uma monarquia em Israel, ele era um dos homens mais altos de Israel. Na verdade, o texto bíblico diz que o homem mais alto batia nos ombros dele. Então, um rei, dentro daquelas perspectivas, aparentemente forte, corajoso, alto. O texto bíblico diz que ele tinha formosura e beleza, um rei como o povo gostaria. E, infelizmente, ele falhou. E, sobretudo, o primeiro livro de Samuel é o surgimento de Samuel, é a história de quem é Samuel e essa transição da teocracia para a monarquia, e grande parte do livro de 1 Samuel é a história do governo de Saul. Ele começa vocacionado por Deus de uma forma miraculosa e enquanto nós, leitores, vamos lendo e imaginando um desfecho feliz e maravilhoso, a cada página nós vamos vendo uma tragédia. Saul fazendo sucessivamente aquilo que desagradava a Deus, se afastando da vontade do Senhor e, por fim, sendo rejeitado pelo Senhor. E o livro de 1 Samuel termina, inclusive, com a sua morte e também com a morte de seus filhos. E no meio dessa história, Davi surge, primeiro como um adolescente usado por Deus num momento incrível de guerra, e depois nós vamos ver esse menino sendo projetado por Deus e servindo a Deus com a música dentro do palácio de Saul, e de repente ele se transforma
em alguém que vai ser extremamente perseguido por Saul. Então, grande parte do livro também é o relato de como Saul se perdeu, não só enquanto rei, mas enquanto pessoa, na sua personalidade, muitas vezes podemos dizer até na sua sanidade, e ele vai perseguir o jovem Davi, que ainda no primeiro livro de Samuel é ungido de forma particular por Samuel, a mando de Deus, para ser o novo sucessor ao trono de Israel. Deus então rejeita Saul e vai mudar a dinastia, inaugurando agora uma dinastia não mais segundo o desejo do povo, mas segundo o coração de Deus. E é assim que Davi é conhecido, um homem, um rei segundo o coração de Deus. Não porque foi perfeito, a gente vai ver isso sobretudo no segundo livro, que é justamente sobre o reinado de Davi, a sua ascensão ao trono, a sua consolidação, guerras que ele se envolveu para se manter no poder e depois o final de seu reinado. E nós vamos perceber isso, que Davi errou muito, mas ele tinha um coração contrito, quebrantado, ele se arrependia diante da repreensão, diferentemente de Saul, e por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver Davi tendo várias conquistas, Deus abençoando a ele e fazendo um pacto para com Davi, para que a sua dinastia permanecesse no reinado desse povo. Isso se cumpre de uma forma plena e completa quando o Senhor Jesus, que é descendente de Davi, vem à terra e reina agora não só sobre Israel, mas sobre o reino de Deus para todo sempre e eternamente. E infelizmente é aqui também que nós vamos ver o episódio trágico aqui no segundo livro do adultério de Davi. E isso é muito importante para nós, porque a Bíblia ela não encobre os erros dos seus grandes personagens. Porque a história da Bíblia não é a história sobre homens especiais importantes, mas é a história de um Deus poderoso, glorioso e misericordioso. Por isso, as falhas não são encobertas, porque a história de Davi é a nossa história. Todos nós somos pecadores. E assim como Davi se arrependeu, todos nós podemos se arrepender e nos relacionar de uma forma efetiva com esse Deus que é graça e que é misericórdia. E assim, o livro de 2 Samuel termina com a história de Davi já na idade avançada e ocupando uma posição sem muitas dificuldades, apesar que o texto vai trabalhar aqui algumas questões com Amnon e Absalão, que são filhos de Davi, que trouxeram muitos desgostos para o seu pai e para o reinado, colocando o reino e a dinastia de Davi numa posição constrangedora diante da sociedade. Mas tudo isso passa e Davi permanece no trono. E os próximos livros, primeiro e segundo livro dos reis, vão nos relatar o que ocorre depois da morte de Davi. E uma coisa que eu quero destacar com você, para que você possa entender a história que está por vir, sobretudo depois de Salomão, que é o sucessor de Davi, você precisa entender que Davi, ele era da tribo de Judá. Então lembre-se, Jacó teve 12 filhos, desses filhos surgiram tribos, essas tribos formaram províncias como se fossem hoje estados dentro da nação de Israel, e Davi era da tribo de Judá. E ele ascende ao trono e a dinastia então é uma dinastia da tribo de Judá. Por isso, inclusive, que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. Isso é uma informação importante, porque quando o reino se divide após a morte de Salomão, um tempo depois, essa informação é muito importante. Então, enquanto você lê esse livro, arquive essa realidade, esse fato na sua memória, porque ela vai ser muito importante para a gente entender algumas questões que estão por vir. Boa leitura, livro de 1 Samuel e 2 são livros fenomenais, maravilhosos, cheios de coisas incríveis, de muitas lições para nós. Eu espero que você tenha uma boa e prazerosa leitura. Jesus abençoe. Vamos que vamos. Estamos avançando aí para dentro do Antigo Testamento, rumo aos 66 livros aí em 31 de dezembro. Deus te abençoe.